Abra sua Bíblia, Salmo 51, é o texto que nós temos analisado aqui todos os sábados. E graças a Deus, até agora, Deus tem nos dado a oportunidade. Nem todas essas pregações de sábado eu consegui gravar, mas algumas eu consegui, graças a Deus, e é uma bênção. Salmo 51. O versículo 9, Salmo 51, versículo 9, diz o seguinte: esconde a tua face dos meus pecados e apaga minhas iniquidades todas. Nós já oramos. O salmista, ele está, em todo o Salmo 51, ele está orando por perdão de pecados. E ele está fazendo isso, e eu estou frisando sempre em todas as nossas exposições deste salmo, que ele está fazendo isso baseado, firmado sempre na misericórdia de Deus. Se a gente começa a ler o salmo, a gente vê isso. Tem piedade de mim, ó Deus, por teu amor. Apaga minhas transgressões por tua grande compaixão. Veja a base para ele fazer isso. Por que fazer isso? Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou bom. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um bom religioso. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque se o Senhor olhar as minhas obras, o Senhor vai ver que eu estou fazendo tudo certinho e está tudo certo. Não. Tem piedade de mim, ó Deus, por teu amor. Apaga as minhas transgressões por tua compaixão. Lava-me inteiro da minha iniquidade, purifica o meu pecado. E ele, quando começa a falar de si mesmo, ele diz: pois reconheço minhas transgressões, diante de mim está sempre o meu pecado. Pequei contra ti somente pratiquei o que é mal aos teus olhos. Tens razão, portanto, ao falar, e tua vitória se manifesta ao julgar. Eis que nasci na iniquidade, minha mãe concebeu-me no pecado. Então ele tem uma visão clara de quem ele é. Eu sou pecador, sou alguém que transgrediu as leis de Deus, né? E sabemos que esse salmo se relaciona com a ocasião em que Davi pecou com Batseba, e essa ocasião onde Davi cometeu uma série de pecados. Um desses pecados foi o adultério com Batseba, mas ele também colocou Urias à frente da guerra para morrer. Ele também envolveu Joabe nessa trama. Ele também embriagou Urias para que ficasse parecendo que era Urias o pai da criança, que na verdade era dele. Ele tentou esconder o adultério e tantos outros pecados que Davi comete nessa ocasião. Então aqui nós temos a imagem de um homem pecador e de um homem reconhecendo esse pecado, reconhecendo a sua condição pecaminosa e reconhecendo a misericórdia e a grandeza de Deus, apelando para a misericórdia e a grandeza de Deus. E a imagem que nós colocamos aqui, que nós temos que ter, é a imagem de um mendigo, a imagem de um pedinte, né? O mendigo não pede para comprar nada, o mendigo não quer trocar nada, ele não está oferecendo troca. Ele bate na casa de alguém e pede esmola, ele pede algo gratuitamente. Ele diz: tem um pedaço de pão, tem um alimento para me dar, tem um prato de comida para me dar. Ele não diz: você não quer me vender um prato de comida, porque ele não tem dinheiro para pagar. Ele também não diz: você não troca um prato de comida por alguma coisa que eu possa te dar, porque ele não tem absolutamente nada para dar. Então ele diz: você me dá um prato de comida, você pode fazer isso? E ao mesmo tempo, irmãos, está aqui esse homem falando do mesmo jeito: Senhor, tem piedade de mim. Por quê? O que você me oferece em troca? Nada. E ali ele vai continuar: eis que amas a verdade no fundo do ser e me ensinas a sabedoria no segredo. Purifica meu pecado com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, e descanse os ossos que esmagaste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades todas. Então, em todo momento, o salmista está pedindo. As frases estão todas no imperativo, né? O imperativo é o modo de pedido. Me dá, me ajuda, me purifica, me limpa, né?
Então a gente fala que ele é um pidão nesse salmo, mas no melhor sentido da palavra, porque ele é alguém que pede. Jesus não mandou a gente orar assim? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Jesus mandou pedir e dar-se-vos-á, porque aquele que pede é o que recebe, o que busca é o que encontra, e o que bate na porta é aquele a quem a porta se abre. Se você chegar na porta e ficar ali na porta parado, a porta não vai se abrir para você. Isso acontece com pessoas de renome, com reis, né? Diz um ex-presidente que uma das coisas que ele mais assim estranhou quando ele deixou de ser presidente foi ter que abrir portas. Ele disse que ele achou isso estranho porque ele não abria mais portas enquanto ele era presidente. Ele ia andando e alguém sempre ia abrir a porta para ele. Por causa da figura de autoridade, ele não abria nenhuma porta com a mão. Ele sempre tinha uma equipe abrindo as portas para ele, né? Tem um salmo em que o Rei da Glória vai entrar nos portões celestiais e o salmista clama a essas portas para que se abram para o Rei. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Então veja, existe uma questão de ficar parado e esperar que a porta se abra para você, de autoridade. Mas quando você bate na porta, existe uma questão de humildade aí. Você está reconhecendo que você não é o presidente, o rei. Você está reconhecendo que você é alguém que, se você quiser que a porta se abra, você tem que bater na porta. Quem pede, irmão? Quem pede é quem não tem dinheiro para comprar e quem não tem nada para trocar. Porque se você tem dinheiro para comprar, você não pede, você compra. E se você tem condições de trocar, você não pede, você troca, certo? Você não vai na concessionária e pede um carro, você compra o carro, você tem condições. Mas Jesus diz, diante de Deus, nós não temos nada. Paulo aos Romanos vai dizer, quem primeiro lhe deu para que pudesse ser restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E o que você tem que você possa dar para Deus te dar alguma coisa? Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então o que você faz diante de tal grandeza? Você pede humildemente, como uma criança. E é o que ele está fazendo, ele está pedindo, Senhor, no versículo que nós lemos, esconde a tua face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades todas. O que significa pedir a Deus, esconde a tua face, ou esconde o teu rosto dos meus pecados? Esconder o rosto é sinal de desprezo, é sinal de não dar mais atenção. O contrário, voltar o rosto, é um sinal de cuidado e atenção. O exemplo disso está na bênção araônica, lá em Números 6, 24 a 26. Nós temos isso de cor, né? Mas dá para a gente ler de novo. A bênção araônica, ou a bênção sacerdotal, de Números 6, 24 ao 26, que diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja benigno. O Senhor mostre para ti a sua face e te conceda paz. Então aqui você percebe que essa forma do hebreu de dizer volte o rosto, significa dê atenção, olhe para a situação, analise, cuide perto, né? Volta o seu rosto para você, significa dizer que o Senhor resplandecer a luz do seu rosto sobre você, significa dizer que Ele seja favorável a você. Ao mesmo tempo, dizer para Deus, Senhor, volta o seu rosto, significa dizer, não seja favorável, ignore o meu pecado, não leve o meu pecado em conta. Há um outro salmo que diz que se Deus atentar para os pecados, ninguém sobrevive. Então, Senhor, tira os meus pecados do teu campo de visão. No dia do perdão, em Levítico 16,
e nós já estamos pertinho ali de Levítico. Levítico 16, irmãos. Esse dia é tão importante. Eu já disse isso para os irmãos, que é meu desejo no futuro expor o tabernáculo para os irmãos. Nós entrarmos juntos no tabernáculo e analisarmos cada item da mobília do tabernáculo e cada coisa que acontecia ali, porque temos muitas lições a tirar sobre o nosso Senhor Jesus e sobre a nossa adoração do culto no tabernáculo. E hoje nós vamos ver um pouquinho disso aqui em Levítico 16, o grande dia do perdão. Diz o seguinte: o Senhor falou a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão, que pereceram ao apresentarem diante do Senhor um fogo irregular. O Senhor disse a Moisés: fala a Arão teu irmão, que ele não entre em momento algum no santuário além do véu diante do propiciatório que está sobre a arca. Poderá morrer, pois apareço sobre o propiciatório em uma nuvem. Entrará no santuário da seguinte maneira: com um novilho destinado ao sacrifício pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá uma túnica de linho sagrada e trará também calções de linho sobre o corpo. Cingir-se-á com um cinto de linho, envolverá a cabeça com um turbante de linho. São estas as vestes sagradas que vestirá depois de se ter banhado em água. Agora veja como é que era esse ritual. Receberá da comunidade dos israelitas 2 bodes destinados ao sacrifício pelo pecado e um carneiro para o holocausto. 2 bodes para sacrifícios pelo pecado. Continuando, depois de haver oferecido o novilho do sacrifício pelo seu próprio pecado e de ter feito o rito de expiação por si mesmo e pela sua casa, Arão tomará os 2 bodes e os colocará diante do Senhor na entrada da tenda da reunião. Lançará a sorte sobre os 2 bodes, atribuindo uma sorte ao Senhor e a outra a Azazel. Arão oferecerá o bode sobre o qual caiu a sorte do Senhor e fará com ele um sacrifício pelo pecado. Quanto ao bode sobre o qual caiu a sorte de Azazel, será colocado vivo diante do Senhor para se fazer com ele o rito de expiação, a fim de ser enviado a Azazel, no deserto. Arão oferecerá o novilho do sacrifício pelo seu próprio pecado, e em seguida fará o rito de expiação por si mesmo e pela sua casa, e imolará o novilho. Encherá então um incensário com brasas ardentes tiradas do altar de diante do Senhor, e tomará 2 punhados de incenso aromático pulverizado, levará tudo para detrás do véu, e colocará o incenso sobre o fogo diante do Senhor. Uma nuvem de incenso recobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, a fim de que não morra. Depois tomará do sangue do novilho, aspergirá com o dedo o lado oriental do propiciatório, diante do propiciatório, fará com o dedo 7 aspersões com esse sangue. Imolará então o bode destinado ao sacrifício pelo pecado do povo e levará seu sangue para de trás do véu. Fará com esse sangue o mesmo que fez com o sangue do novilho, aspergindo-o sobre o propiciatório e diante deste. Fará assim o rito de expiação pelo santuário, pelas impurezas dos israelitas, pelas suas transgressões e por todos os seus pecados. Assim procederá para com a tenda da reunião que permanece com eles, no meio das suas impurezas. Ninguém deverá estar na tenda da reunião desde o momento em que ele entrar para fazer expiação no santuário, até quando sair. Depois que tiver feito expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a comunidade de Israel, sairá e irá ao altar que está diante do Senhor e fará no altar o rito de expiação. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá nos chifres do altar ao redor. Com o mesmo sangue fará 7 aspersões sobre o altar com o dedo. Assim o purificará e o separará das impurezas dos israelitas. Feita a expiação do santuário, da tenda da reunião e do altar, fará aproximar o bode ainda vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode, confessará sobre ele todas as faltas dos israelitas, todas as suas transgressões e todos os seus pecados. E depois de tê-los assim posto sobre a cabeça do bode, enviá-lo-á ao deserto, conduzido por um homem preparado para isso. E o bode levará sobre si, essa frase é muito importante, e o bode levará sobre si todas as faltas deles para uma região desolada. Quando ele tiver soltado o bode do deserto, Arão entrará na tenda da reunião
e retirará as vestes de linho que havia posto para entrar no santuário, deixá-las ali, e banhará seu corpo com água no lugar sagrado. Em seguida tornará a pôr suas vestes e sairá para oferecer seu holocausto e o do povo, e fará o rito de expiação para si e pelo povo. A gordura do sacrifício pelo pecado queimá-la-á sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode a Azazel deverá lavar suas vestes e banhar o corpo com água, e depois disso poderá entrar no acampamento. Leitura bem extensa, né? Que é esse dia do perdão? Esse talvez seja um dia mais importante, um dos dias mais importantes para o povo de Israel. Era o dia de entrar no Santíssimo. Só uma vez por ano o sacerdote, não o sacerdote, mas o sumo sacerdote, nesse caso aqui Arão, ele entrava no Santíssimo, no lugar Santo dos Santos. O tabernáculo tinha 2 cômodos: a antessala, que é chamada de santuário ou de lugar santo, e a sala do trono de Deus, onde ficava a Arca da Aliança, que é chamada de Santíssimo ou Santo dos Santos. O hebraico ele não tem superlativos, né? Então ele não consegue falar santão. Então quando ele quer falar que uma coisa é grande, ele repete: Jesus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Há um livro chamado Cântico dos Cânticos. Deus é santo, santo, santo. Então o superlativo, quando você quer aumentar a ênfase de uma coisa, ele repete, ele fala 2 vezes. E no caso, quando quer aumentar muito a ênfase, ele fala 3 vezes, como Deus é santo, santo, santo. Então é um lugar santo, santo. É um lugar muito santo. Por que é muito santo? Porque Deus ali está. A presença de Deus ali se manifesta. E o sacerdote vai entrar uma vez por ano lá. Mas são 2 rituais em um só. Porque uma parte do ritual é o sacrifício por ele mesmo, que é o sacrifício do novilho, e o sacrifício pelos pecados do povo, que é o sacrifício de um dos bodes. Mas são 2 bodes que são sacrificados neste dia, e são lançadas sortes para saber qual bode vai ficar para o Senhor e qual bode vai ficar para Azazel. Que é esse bode para Azazel? E quem é esse tal de Azazel? Azazel é uma figura que vive no deserto. A gente pode chamá-lo de um demônio, né? É uma forma que eles tinham de dizer que ele vai ir para uma região sombria. Na Bíblia você vai ler que muitas vezes os desertos são habitados por demônios. Os lugares desertos sempre estão associados a figuras de demônios. O endemoniado gadareno, você vai se lembrar que ele vivia em lugares desertos, em sepulcros, não é isso? E quando Jesus vai para o deserto, quem é que está lá esperando para tentá-lo? Satanás. Então o deserto é um lugar de habitação de demônios. Jesus diz que quando alguém é liberto de um demônio, esse demônio caminha por lugares desertos e depois ele volta para saber se a casa dele está habitada ou não. Se ela não está habitada, diz que ele volta com mais 7 demônios para fazer a situação daquele ainda pior do que era antes. Então Azazel, dizer que dizer que o bode vai para Azazel é dizer que ele vai para uma região de trevas. Ele está colocando que é um poder oposto ao de Deus. Então, após sacrificar um bode que representa Cristo, esse bode sacrificado representa Cristo, representa a nossa necessidade de alguém morrer por nós. Alguém tem que morrer, porque o salário do pecado é a morte, lembra? Não foi isso que Deus disse para Adão e Eva? No dia que você desobedecer, você morrerá. E nós somos desobedientes como eles. E o salário dessa desobediência nossa é a morte. Nós não morremos porque Jesus é uma vítima substitutiva. Nós não morremos porque Jesus morreu no nosso lugar. E nós entramos na presença de Deus com esse mesmo sangue. Assim como o sacerdote só entrava uma vez por ano com o sangue de um bode, de um sacrifício que ele oferecia por si mesmo e um sacrifício que ele oferecia pelo povo, assim nós não entramos na presença de Deus se nós não apelamos antes para o sacrifício de Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz. É este sangue que nós levamos para dentro do santuário. Se você não tem o sangue de Jesus, você, das duas uma, ou você não entra no lugar onde Deus está, ou você entra e morre. Porque se você não tem o sangue,
substitutivo é o seu sangue. É o sangue de Jesus que nos aproxima de Deus. É por isso que nós podemos adorá-lo. É por isso que nós podemos estar na presença dEle, estar onde Ele está. E um dia o veremos também face a face. Mas havia esse bode vivo. O que esse bode vivo fazia? Arão, depois de ter feito todo o ritual do sacrifício, ele iria confessar os pecados impondo as mãos sobre a cabeça do bode. E é por isso que algumas pessoas não gostam desse negócio de alguém vir orar e colocar a mão na sua cabeça, né? Porque na Bíblia, no Antigo Testamento, colocar a mão sobre a cabeça de alguma coisa é sinal de transferência. É por isso que quando o pastor é ordenado lá no Novo Testamento, os outros pastores impõem as mãos sobre a cabeça dele. É um sinal de que essa autoridade eclesiástica pastoral está sendo transferida para o novo pastor. E nesse caso aqui do bode do Antigo Testamento, os pecados aqui estão sendo transferidos, né? É coisa ruim. Ele confessa os pecados, o que o povo fez, e bota tudo aquilo sobre o bode. Sobre o bode. Isso é muito importante, essa ênfase de que está em cima do bode, está nos lombos do bode, está sob a responsabilidade do bode, os pecados do povo. Aquele bode está pesado agora, e o peso que aquele bode leva é o peso dos pecados. Então alguém vai levar aquele bode, o bode que está levando sobre si os pecados do povo, e alguém vai conduzir aquele bode, e ele está levando aquele bode para onde? Para Azazel. Hoje nós usaríamos a expressão, sei lá, para o quintos, para o diabo, para as trevas, para o lugar deserto. Na verdade, gente, ele está levando para longe do Senhor. Na mente do judeu, ele tem que aquele acampamento é o lugar sagrado onde brilha a luz de Deus. Ali é o lugar onde a luz de Deus habita, é luz. E os demais lugares, os lugares fora, são as trevas exteriores. Já viu essa expressão no Novo Testamento? Jesus falando que vai lançar nas parábolas, lance-o para fora nas trevas exteriores. Trevas exteriores é além dos muros de Jerusalém. Para dentro dos muros é o lugar santo, é a terra santa, é o lugar onde a luz de Deus brilha. Para fora dos muros de Jerusalém é o lugar aonde as trevas habitam. Então é isso que ele vai fazer com esse bode. Ele vai levar esses pecados para um lugar tenebroso, para Azazel. E o bode vai levar, vai ficar lá, vai morrer lá no deserto. E quando esse homem volta, ele toma banho. E Arão também toma banho. Porque os dois estão imundos. Porque aquele bode está imundo. Aquele bode é sujo. O bode então é levado. Ele leva os pecados do povo depois da confissão. Este bode também aponta para Jesus, irmãos. Você já percebeu isso? O texto que nós lemos aqui no início do culto diz que ele levou, e esse texto é uma profecia do nosso Senhor Jesus, é uma profecia a respeito de Jesus. Diz que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele levou sobre si. Não é simplesmente que as nossas dores estavam sobre ele. É um verbo que tem um sentido de um movimento. Ele levou, ele carregou sobre si os nossos pecados. E com certeza a imagem que Isaías tem na mente é desse bode carregando os pecados do povo. João Batista, quando ele vê Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mateus 27, 46, esse texto você não precisa abrir, você já sabe o que está escrito lá. É o momento em que Jesus fala em aramaico, Eli, Eli, lama sabatani, que significa Deus meu, por que me desamparaste? Ele está citando um salmo.
O Pai desamparou Jesus na cruz. O Pai o desprezou. Lembra que nós falamos aqui no início que esconder o rosto é sinal de desprezo? O Pai escondeu o rosto do Senhor Jesus. Mateus, ele registra essa expressão do Senhor Jesus logo após dizer que houve trevas, do meio-dia até as 3 horas da tarde. E do meio-dia às 3 horas da tarde era o horário que deveria ter mais forte a luz do sol. E no momento em que a luz do sol deveria ser mais forte, tem trevas para o Senhor Jesus. O que isso significa? Significa que aquela bênção que nós lemos aqui no início, de que a luz do rosto do Senhor resplandecesse sobre você, estava sendo tirada do Senhor Jesus. Jesus não tinha mais a luz do rosto de Deus, ele não tinha mais a luz do sol, ele tinha trevas. Ele estava definitivamente, literalmente nas trevas exteriores. E a luz do sol foi tirada, a luz da bênção sacerdotal foi negada para Jesus naquelas horas em que ele passou na cruz. Assim como o bode, Jesus foi levado para fora dos muros de Jerusalém. Ele é levado para Azazel, com os nossos pecados, levando sobre si os nossos pecados. E é muito interessante quando você olha para o mapa de Jerusalém e você vê os prováveis lugares onde ficava o monte da caveira, né? É por isso que nós falamos Calvário. A palavra Calvário tem a ver com caveira, que é o monte Gólgota, que tinha o formato de uma caveira. Esse monte, quando você vai olhar para ele, você vê que ele fica às costas do templo. As costas do templo, a entrada do templo, a porta do templo. Quando você estava diante das portas, o salmista disse: eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus do que nas tendas da iniquidade. A porta era o lugar de onde Deus olhava para você. A porta do templo talvez simbolize para o judeu o rosto de Deus. Deus está olhando para cá, para o nascer do sol. Só que o lugar da crucificação, ele fica exatamente no extremo oposto da entrada da cidade e da entrada do templo. Ele fica de costas para a entrada, ou seja, até mesmo a localização da crucificação mostra que Deus estava de costa para este homem Jesus neste momento. Não é à toa que Isaías profetizou: nós o julgávamos como ferido de Deus, como desprezado por Deus, como um homem de dores. Eu sempre digo isso e torno a dizer que perdoar, irmãos, é tomar a dívida para si, é assumir o prejuízo. Não existe um perdão assim gratuito. Não existe um perdão gratuito. Então vamos supor que eu pego o carro emprestado do irmão Gênesis, né? Vou pegar o carro do irmão Gênesis emprestado. O irmão Gênesis me empresta. Olha que loucura que o irmão Gênesis vai fazer. Ele me dá a chave do carro e eu saio andando com o carro a 200 por hora, que o carro dele chega, né? Tranquilo, nessa velocidade. De repente eu bato o carro do irmão Gênesis. Bato. Não dá perda total, mas dá um prejuízo muito bom. Então eu chego para o irmão Gênesis com o carro todo quebrado e digo: Gênesis, eu não tenho condição de arrumar seu carro. Ele diz: não, eu te perdoo, irmão, eu perdoo você. Só que entenda que ao me perdoar dessa dívida, ele vai ter que consertar o carro e ele vai ter que pagar esse custo do bolso dele. Não existe perdão gratuito. Perdoar é assumir a dívida para si. Isso acontece também em relacionamentos. Alguém foi e feriu você. Quando você perdoa, você está assumindo a responsabilidade para si de lidar com aquela ferida. Não é mais responsabilidade da pessoa tentar refazer ou desfazer a impressão ruim que ficou, ou desfazer o trauma. Ela não consegue fazer isso. É você que vai ter que lidar com aquele trauma. Você está assumindo a ferida para você. Você está assumindo o custo daquilo para você. Quando nós pedimos perdão para Deus, irmãos, nós temos que ter isso em mente. O perdão de Deus para nós não é gratuito.
Não é gratuito. É gratuito para nós, mas não é gratuito para Ele. Quando Deus decidiu nos perdoar, não foi simplesmente assim: ok, vamos esquecer isso. Não dá para esquecer isso. Pelo menos um Deus justo não pode simplesmente esquecer isso. Para Ele responder essa oração do salmista: esconde a tua face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades, Ele precisa assumir este custo. Então, para voltar as costas para os pecados do salmista, ele tem que voltar as costas para Jesus Cristo, que leva esses pecados sobre si. Para que Deus perdoe o meu e o seu pecado, para que Ele consiga a perdoar-nos, Ele não pode simplesmente nos perdoar, Ele tem que puni-los na cruz. E quem está na cruz é o seu Filho Jesus. É por isso que o textuário da Bíblia, que nós tivemos o privilégio de poder estudar aqui, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito. Veja, ele está comparando tal maneira, a gente poderia dizer dessa maneira, quanto Ele amou, Ele amou tanto que deu seu Filho. Esta é a proporção do amor de Deus. Esse é o quanto Deus amou o mundo, ao ponto de dar seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para responder à oração do salmista, Deus precisou desprezar seu Filho. Os pecados do salmista e os nossos estavam sobre ele na cruz. E quando Jesus pergunta: por que me desamparastes? Citando o Salmo, nós podemos responder essa pergunta com essa oração aqui: esconde a tua face dos meus pecados. Por que desamparou a Cristo? Porque Deus queria nos amparar, porque Ele nos amou, porque o Cristo nos amou, o próprio Cristo nos amou. Curve a sua cabeça e vamos então orar em gratidão a Ele, por isso que Ele nos fez. Não há como pregar isso com a profundidade que realmente isso tem, mas nós nadamos um pouquinho nesse oceano profundo hoje, para a glória do Senhor.